vencedor pelo filme e pelo impacto televisivo? Jesus, esse aqui é seu, The Chosen. Por que você acha que o The Chosen causou esse impacto mundial? Tem sido um enorme sucesso. Porque é fácil de assistir. The Chosen é o maior programa de TV colaborativo até hoje. A Bíblia é complicada e difícil de entender, mas ao assistir ao The Chosen, fica muito fácil de entender quem realmente era Jesus. A série deu vida à Bíblia. É como se Deus estivesse querendo que a gente descubra a história. Eu assisto ao The Chosen toda noite. E essa série me ensinou que ver uma coisa é algo muito mais poderoso do que ler a respeito de algo. Eu estou fazendo uma série sobre Jesus, em que 95% dela não vem da Bíblia. E 95% dela não vem da Bíblia. Não importa se a história é precisa e baseada em fatos. Se ele é Jesus, você é o Judas? Não. Eu assisti a quase todos os episódios de The Chosen. Eu estava muito hesitante em assistir ao The Chosen. Eu, na verdade, não assisti o Chosen. Eu assisti um episódio que já estava na metade. Pessoalmente, eu adorei The Chosen. Pra ser honesto, eu assisti cada episódio 3 vezes. É um seriado muito intenso, sabe? E, sendo bem honesto, ele me fez até chorar. É uma ideia muito boa, imaginar aquelas crianças conversando com Jesus, o Senhor do Universo. Como teria sido essa experiência? Todo mundo diz que o seriado faz elas se sentirem como se estivessem na Bíblia e o que faz dela mais real. Ela me fez me identificar mais com Jesus. E conheço outras pessoas que foram impactadas assim como eu. E aí eu decidi finalmente dar uma chance e assistir ao seriado. Mas aí eu comecei a perceber coisas com as quais eu não concordava. Ao longo do seriado, havia cenas que eu não conseguia engolir, sabe? Algumas cenas não retratavam Jesus e os outros personagens da maneira correta. E isso estava começando a enraizar na minha cabeça. Eu acho que temos que ser muito, muito cuidadosos ao tentar adaptar um modelo de quem é Jesus, com o imaginário do Salvador que é colocado na nossa mente. O Dallas Jenkins alega que não houve influência de igrejas enquanto ele criava The Chosen. Eu já disse muitas e muitas vezes que o conteúdo do programa não tem absolutamente nenhuma influência de nenhuma tradição ou igreja, nenhuma. Isso é interessante porque nesse clipe você vai ver Jesus dizendo algo de acordo com a doutrina mormon. Se você não tirar o que disse, não teremos escolha se não seguir a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. Sabe, aí que a coisa complica, porque sim, Jesus é a lei. Jesus é a lei, os profetas, Jesus é a palavra. Mas quando nós temos uma frase específica assim, que não veio da Bíblia, então de onde que ela vem? Jesus dizendo, eu sou a lei. Isso não está na Bíblia em nenhum lugar. No livro de Mormon, em terceira Nefe, é dito o seguinte: eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim. Você deve estar se perguntando, qual é o problema com isso? Afinal, Jesus não é a incorporação da lei? Bem, sim, mas como você verá a seguir, existe um problema nisso aí. Naquela cena, Jesus está tentando ajudar o fariseu a compreender que ele é o cumprimento da lei. Porém, a temática de todo o seriado é a de que o nosso comportamento não é importante. Então, no contexto do que Jesus diz ali, seja lá o que for que sair da boca de Jesus ou daquele personagem, torna-se verdade reinterpretada. Veja, Jesus diz claramente nos evangelhos, não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-la, mas cumpri-la. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Até mesmo um site dedicado à Igreja Mormon diz o seguinte a respeito desse seriado. A Igreja Mormon está envolvida na produção do programa. The Chosen é distribuída pela Angels Studios, que foi cofundada pelos irmãos Mormon, Neil e Jeffrey Harmon. A igreja permitiu ao seriado que fizesse filmagens em seu set, que recriou Jerusalém. Integrantes da Igreja Mormon também fazem parte do programa. Jero Reeves é um dos 2 produtores executivos Mormon do programa. Ele deu uma entrevista à Igreja dos Santos nos últimos dias, em janeiro de 2022, falando a respeito do seu relacionamento com Jenkins no programa. Veja que é mais de um produtor executivo Mormon. E eles fazem muito mais do que apenas produzir um programa. Existem vários produtores executivos? Como é que funciona isso? Explica pra gente. Esse é um título que acaba servindo para muitos propósitos dentro do mundo do entretenimento. Eu sou um produtor executivo que, na verdade, trabalha tanto na produção como na parte administrativa. Explica pra gente. Esse é um título que acaba servindo para muitos propósitos dentro do mundo do entretenimento. Eu sou um produtor executivo que, na verdade, trabalha tanto na produção como na parte administrativa do The Chosen. Os outros produtores executivos estão listados ali. O próprio Daryl é um produtor executivo que também exerce uma outra função. Então, sim, é um termo que é amplamente usado na indústria. Eu acho que tem muita intriga nessa questão do relacionamento entre o The Chosen, a Igreja Mormon, e a comunidade evangélica. Às vezes chamadas de cristãos tradicionais. O que eu queria fazer é perguntar aos dois como vocês se envolveram, como tudo começou, como você encontrou Dallas, como foi essa história do relacionamento de vocês com o The Chosen.
Chosen. Tanto o Brad como o Daryl são Mormons. E é por isso que algo tão especial em ter essa conversa. Assim como que para eles estarem envolvidos em algo que tenha começado como uma coisa evangélica. Mas conforme Deus operou, o projeto acabou se tornando de todos aqueles que querem ter um relacionamento com Cristo. É realmente uma coisa linda. E como você disse, com pessoas que não conhecem a Cristo. Por acaso houve alguma conversa? Ei, peraí, eu sou evangélico, você é um Mormon. Teve algo desse tipo? Sim. Eu realmente acredito que o Dallas ouviu muita gente dizer para ele que seria loucura começar um projeto com alguém da igreja Mormon. E principalmente alguém que distribuísse o projeto que fosse dessa igreja. A igreja Mormon está muito envolvida em investindo bastante na produção do The Chosen. Apesar do Dallas Jenkins não ser um Mormon, ele defende essas doutrinas. Eu sempre serei muito grato ao Jenkins pela maneira como ele defendeu as minhas crenças. E do outro lado, ele vai dizer que nós ajudamos ele bastante. Sabe, esse foi um projeto no qual houve muita sinergia. Muita mesmo. O diretor Dallas Jenkins, então, acaba sendo muito cauteloso sobre como ele fala sobre o mormonismo, porque ele está bebendo dessa fonte. E o que dizer daquele cenário maravilhoso que os Mormons têm? E eu tinha alguma familiaridade com aquele cenário? A gente deu uma olhada e 72 horas depois recebemos uma confirmação de que poderíamos utilizar o cenário. E aquilo realmente foi um milagre. Até mesmo pessoas da igreja disseram para mim depois que estavam tentando conseguir utilizar aquele cenário e não tinham tido permissão para isso. Então realmente foi uma coisa milagrosa que a gente tenha conseguido utilizá-lo. Então fica a pergunta, existe alguma influência Mormon no seriado The Chosen? Veja o que diz o próprio diretor Dallas Jenkins. A minha interação com irmãos e irmãs da igreja Mormon vem aumentando. Sem eles, eu jamais teria aprendido tanto sobre a tradição da fé deles. Nós concordamos sobre as histórias de Jesus. Nós amamos o mesmo Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado ao dizer que amamos o mesmo Jesus. Afinal, a igreja Mormon ensina que Jesus era literalmente o irmão de Satanás. Esse não é o mesmo Jesus que eu amo. A igreja Mormon ensina que Jesus é um ser criado. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Afinal, João 1, verso 1 diz que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas só porque o personagem se chama Jesus, parece com Jesus, soa como Jesus, não quer dizer que é o mesmo Jesus da Bíblia. Nós sabemos que vai chegar um espírito anticristo, que vai parecer muito com Jesus, vai falar como Jesus, mas é esse engano sutil que vai enganar todo mundo. Em Apocalipse 12, verso 9, a Bíblia nos diz que o dragão vai enganar o mundo inteiro. Será que doutrinas são importantes na Bíblia? É dito em João 7, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Esse é o próprio Jesus falando que a doutrina é importante. Para mim, é muito interessante que o ator que interpreta Jesus é um católico, e ele fala bastante a respeito do seu catolicismo. Ele tem um aplicativo chamado Halo, que ele vive incentivando as pessoas a baixarem. Eu sou o seu guia no Halo, um aplicativo de meditação que o ajudará a encontrar a paz. Respire fundo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a imagem de Jesus que está sendo gravada na mente do público. E ele, naturalmente, sendo um católico, torna as pessoas mais simpatizantes às suas doutrinas. O Padre Pio disse que a maior arma contra o demônio é o rosário. Experimente. Vemos aqui o diretor do seriado, ao lado do ator que interpreta Jesus, Jonathan, na Basílica de São Pedro. Há muitos ídolos ali. O catolicismo possui santos para os quais as pessoas oram e coisas que eles consideram sagradas. Eu acredito que os protestantes acabaram exagerando. Eles foram muito para o outro extremo. Tornaram-se céticos da arte porque não queriam ser idólatras. E porque eles não querem que o simbolismo os acabe tirando da verdade. É por isso que veem essas relíquias como idolatria. Mas hoje eu acredito que nós, protestantes, perdemos muita oportunidade de sermos artistas. Eu mesmo sou um artista. E eu mesmo faço essas coisas. Eu crio símbolos em meu trabalho. Eu acho que existe perigo nos dois extremos, sabe? Um lado pode se tornar muito idólatra e o outro desdenhoso. Eu não acho que nenhum de nós estejamos nos extremos. O que eu quero dizer é que quando eu costumava vir a lugares assim, eu sentia que isso era errado. Mas agora que eu aprendi tanta coisa com os católicos, vejo que temos a mesma paixão por Jesus, mas apenas uma abordagem diferente na adoração. Hoje em dia eu vejo as coisas diferentes, sabe? Mas o mandamento de Deus diz claramente, não se curvem diante de imagens. Em Êxodo 20, versículos 4 e 5 lemos: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus deixa muito claro que não devemos ter nada a ver com a idolatria. Veja na sua Bíblia, quantas vezes Israel caiu e se afastou de Deus justamente por causa da idolatria. Então é preocupante para mim que o Dallas tenha chegado a essa conclusão, de que esse assunto não é tão importante assim. Além disso, os católicos adoram a Virgem Maria. Essa é uma das orações que eles fazem a Maria. Você acha que isso é certo? Por acaso a Bíblia diz que é Maria que nos limpa do pecado? É ela que nos purifica? É ela que intercede diante de Deus por nós? Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E não Maria. É isso mesmo. Segundo a Bíblia, somente Jesus é o nosso intercessor. Isso torna a intercessão de Maria idolatria.
Essa é uma imagem de Jonathan Roumie, o ator que interpreta Jesus em The Chosen. Ele fez uma postagem no Facebook que o mostra visitando o Santo Padre Pio, segundo ele, um dos santos mais poderosos e testemunha dos sofrimentos e milagres de Cristo no século XX, e com quem ele teve interações pessoais. É isso mesmo, ele disse que teve interações pessoais com esse santo que morreu antes mesmo dele ter nascido. Isso é necromancia pura, é proibido pela Bíblia, porque não podemos falar com os mortos. O cristianismo e o espiritismo são opostos. O cristão é uma pessoa que segue a Cristo, que por sua vez é a ressurreição e a vida. Já o espiritualista procura comunicar-se com os espíritos dos mortos. Essas duas crenças simplesmente não se misturam. E a razão disso é porque o próprio Deus disse claramente que os seus seguidores devem ficar longe do espiritismo. Deus disse que aquele que se envolve com o espiritismo não herdarão o reino de Deus. Jonathan, o ator que interpreta Jesus, fez uma live com o diretor do The Chosen, junto com o diretor do filme A Revolução Jesus. E a conversa foi muito interessante, porque nela ele fala sobre o universalismo, ou ecumenismo, que reúne todas as fés. O que você gostaria que as pessoas aprendessem desse filme? O que você quer que elas tirem dele? Eu queria que o filme inspirasse a curiosidade. Talvez se elas fossem de uma outra denominação, que então possam ver como esse movimento que foi ecumênico afetou as vidas de tantos tipos diferentes de cristãos. Ele chegou mesmo até o ponto de ir até onde Lonnie Frisbee foi enterrado, e o que ele fez lá é realmente assustador. Antes de tudo começar, eu fui até a Catedral de Cristo e me sentei ao lado do túmulo do Lonnie Frisbee para rezar o rosário com ele. Eu então orei com ele, e tem um espaço vazio à direita do túmulo dele. Eu então me sentei ali. Na verdade, houve uma hora em que eu acabei me deitando ao lado do túmulo. Eu queria me conectar com ele, sabe? Bem, eu acho que estou dando detalhes demais, não é? Mas, enfim, é verdade. Foi isso mesmo que aconteceu. Então eu acabei de rezar com ele e disse: Lonnie, quero honrar você com esse filme. Eu realmente quero fazer justiça aos dons e poderes que Deus te deu pela graça dele, enquanto você esteve aqui na Terra. Então, se fazer esse filme for uma boa ideia, por favor, me dê um sinal. Faça com que Deus me dê um sinal. Assim que eu acabei de falar. Atrás de mim tinha uma porta aberta para a catedral, com um órgão gigante, que tocou um acorde por 5 segundos. O som veio do órgão? Do órgão. Uau! Eu nunca tinha ouvido aquele órgão. Isso é muito interessante, porque se trata do mesmo órgão que estava lá quando ainda era Catedral do Cristal. Ele foi reformado. Então, após ouvir aquele acorde, eu disse: ok, obrigado pelo sinal. Quando você pede uma coisa, não pra Deus, mas pra alguém morto, você está com isso literalmente pedindo ao mundo espiritual que, ei, me mostrem uma coisa aí, me mostrem algo pra me convencer. E ele recebeu a resposta. Quando ele ouviu aquele órgão tocando, ele disse: certo, obrigado. A quem ele agradeceu? Não foi alguém que já estava morto há anos. Na verdade, ele agradeceu a espíritos malignos que deram esse sinal. Jesus, na verdade, disse que é uma geração má e adúltera que pede por sinais e maravilhas. Eu estou usando um manto com uma cruz nela. É a cruz do cavaleiro. 5 anos atrás, eu fui nomeado um cavaleiro da ordem militar soberana do Templo de Jerusalém. Desculpa, me enrolei um pouco, mas é a ordem dos cavaleiros templários. Caso você não saiba quem são os Cavaleiros Templários, basta você olhar para a estrutura da maçonaria. Os Cavaleiros Templários estão literalmente no topo da hierarquia ao lado dos maçons de 33º grau. Ou seja, não dá para você subir mais alto na hierarquia maçônica do que um Cavaleiro Templário ou um maçom de 33º grau. A Madame Blavatsky disse que a versão moderna dos Templários foi, na verdade, inspirada e influenciada pelos jesuítas na tentativa de cristianizar a crença dos templários. E, é claro, especialmente aquelas áreas conectadas à maçonaria. Agora, quando você tem maçons e jesuítas orquestrando e dirigindo um filme ou uma série cristã, infiltrando, e agora à frente do maior e do mais assistido programa de entretenimento cristão de todos os tempos, isso é muito preocupante. Com uma cruz nela. É a cruz do cavaleiro. 5 anos atrás, eu fui nomeado um cavaleiro da ordem militar soberana do Templo de Jerusalém. Desculpa, me enrolei um pouco, mas é a ordem dos cavaleiros templários. Caso você não saiba quem são os Cavaleiros Templários, basta você olhar para a estrutura da maçonaria. Os Cavaleiros Templários estão literalmente no topo da hierarquia ao lado dos maçons de 33º grau. Ou seja, não dá para você subir mais alto na hierarquia maçônica do que um Cavaleiro Templário ou um maçom de 33º grau. A Madame Blavatsky disse que a versão moderna dos Templários foi, na verdade, inspirada e influenciada pelos jesuítas na tentativa de cristianizar a crença dos templários. E, é claro, especialmente aquelas áreas conectadas à maçonaria. Agora, quando você tem maçons e jesuítas orquestrando e dirigindo um filme ou uma série cristã, infiltrando, e agora à frente do maior e do mais assistido programa de entretenimento cristão de todos os tempos, isso é muito preocupante. Em 2020, em uma postagem de seu Instagram, ele escreveu: foi um evento de iniciação épico, e em nome dos meus irmãos e irmãs templários, nós somos muito gratos de ter feito parte dele. O ator que está gravando a sua imagem de Jesus na mente de todo mundo está literalmente no mesmo nível de um maçom de 33º grau. Scully, Maury e Mary. Aqui é a Maria, a Nossa Senhora de Guadalupe. Então,
É a dupla dinâmica. Por que ter o símbolo da morte nos seus dedos? Nós deveríamos nos separar de coisas que glamorizam a morte, a destruição e o mal de qualquer forma. Alguém fez um comentário na página oficial do The Chosen do Facebook dizendo: Dallas e Jonathan, arrependam-se de suas blasfêmias e por distorcerem as escrituras. Arrependam-se da maçonaria e por promoverem Lúcifer, o verdadeiro Deus de vocês. E o que eles responderam? Simplesmente não. O que eu posso pensar de uma resposta dessa? Se alguém me acusasse publicamente de algo falso, eu não simplesmente responderia com não. Eu me defenderia e listaria todos os motivos pelo qual aquela acusação seria falsa. Caso você esteja se perguntando a quem os maçons realmente seguem, existe um livro chamado Moral e Dogma, escrito por Albert Pike. E na página 321, diz exatamente assim: Lúcifer, portador de luz, nome estranho e misterioso, dado o espírito das trevas. Lúcifer, o filho da alva, é aquele que traz luz, aquele que porta a luz, e que com seu esplendor cega as almas fracas, sensuais e egoístas. Não duvide disso. Albert Pike, um dos maçons de maior graduação, escreveu isso em seu livro, e isso já deve ser o suficiente para vocês saberem a quem eles adoram. Tem sido um enorme sucesso, porque é fácil de assistir. Sabemos que a Bíblia é complicada e difícil de entender, mas ao assistir ao The Chosen, fica muito fácil de entender quem era Jesus. A Bíblia pode ser difícil de compreender, mas veja o que ela diz a respeito de si mesma. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois estas são tolice para ele. Ele nem pode compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ao mesmo tempo, Deus nos garante que se você quer mesmo compreendê-la, Deus garante a você que te dará sabedoria. Veja o que a Bíblia diz em Tiago: se falta sabedoria a qualquer um de vocês, peça a Deus, que dá a todos, liberalmente, sem reprovação, e ela lhe será dada. A gente desenvolveu uma confiança um no outro. Eu sinto que é como se fosse um casamento. Eu sinto como se Deus estivesse escrevendo a história, mas querendo que a gente a descubra. Mas Deus já não escreveu a história? Nós temos a Bíblia, que é literalmente a palavra de Deus. Queremos mostrar às pessoas um Jesus autêntico. O nosso seriado é uma versão sem verniz do verdadeiro Jesus. Eu estou fazendo uma série em que 95% do seu conteúdo não vem da Bíblia. A maior parte do conteúdo dessa série não foi tirada das Escrituras. Eu sei que soa horrível, mas é verdade. Veja o episódio 1 da primeira temporada. Quase nada ali vem da Bíblia. O episódio 2 da segunda temporada também não tem nada a ver com a Bíblia. Episódio 3, nada da Bíblia. Episódio 4, quase nada da Bíblia. As pessoas verão que a nossa versão de Jesus tem os seus próprios defeitos de uma maneira humana. A gente se identifica com ele. Ele é gracioso. Eu acho que as pessoas precisam ver esse lado de Jesus, porque muitos de nós conhecem apenas uma versão de Jesus que se preocupa apenas com o nosso comportamento. Todos os episódios tratam sobre isso. Essa versão de Jesus que eles querem criar é totalmente incompatível com o Evangelho. Jesus sabe aonde você está. Ele se identifica com você. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se simpatize com as nossas fraquezas, pois foi tentado em todos os pontos, assim como nós, porém, sem pecado. Outra coisa que eu acho que é bastante sutil aqui é a maneira como Jesus diminui a importância das regras. Tá bem ali, no livro de Moisés. É errado que o homem tome a esposa de seu irmão. Dessa forma, ele está descobrindo a nudez dele. Ele não terá filhas por isso. Eu sei que é própria lei de Moisés, mas eu estou aqui para propósitos maiores do que a quebra de regras. Você minimiza o incesto? João aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas um cordeiro sem mancha poderia ser um sacrifício aceitável para pagar o preço do pecado. E jamais um cordeiro com defeitos. Sejamos claros aqui, pecado é comportamento, mas também uma condição do coração. Jesus veio para morrer por causa do nosso comportamento e coração. E pensar que após a sua morte ele não se importa mais com isso é não entender o Evangelho. Ele morreu para restaurar em nós a imagem dele, para que assim não pequemos mais. Quando Cristo entra na nossa vida, nós somos transformados, somos uma nova criação. O nosso antigo comportamento deve mudar. A Bíblia diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o ideal de Deus para as nossas vidas. É isso que Ele quer para todos os seus filhos. E a música desse programa é muito interessante. Se você voltar um pouco na história, você sabe que quando o Papa João Paulo II veio para os Estados Unidos, em 1999, foi uma visita bastante ecumênica. E quem estava lá para recepcioná-lo? Jars of Clay, para quem o Dan Hasselstein canta. As histórias que contam sobre Jesus não são muito atraentes. Com certeza, existem coisas plausíveis no programa. O problema está naquilo que é imaginado e, ao mesmo tempo, questionável, que não está na Bíblia. Quando lemos a palavra de Deus, nós imaginamos as cenas e personagens de uma maneira que ninguém mais imagina. Assim, quando assistimos a uma história que outra pessoa imaginou, ela tem o potencial de afetar o nosso pensamento. E isso pode ser muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado com os motivos e crenças da pessoa que está por trás daquilo. Matthew Nelson é um sujeito bastante interessante. Ele tem um monte de ideias budistas em seu site. Nas mídias sociais também, você pode ver no Instagram dele que ele é bastante adepto do budismo. No site do Matthew Nelson, ele exibe uma citação de Alan Watts, que diz assim: o jardineiro zen não interfere na natureza porque ele é a natureza. Ele cultiva como se não estivesse cultivando. Dessa forma, o jardim é altamente artificial, mas extremamente natural. A ironia aqui é que o budismo é uma religião de obras. Basicamente, você ganha sua salvação pelo comportamento, mas essa ideia é completamente oposta ao cristianismo. Jesus é o único que pode oferecer a salvação.
Você não pode comprá-la, não pode merecê-la. Apenas o perfeito Filho de Deus pode oferecê-la. Em sua página do Instagram, você pode vê-lo postando uma foto de um copo de martini cheio de vodka. E ele diz: Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Para mim, isso é muito blasfemo. Eu acho que vale a pena mencionar que nesse seriado, o Chosen, vemos a mesma mensagem que Hollywood tem tentado passar há tantos anos. O famoso siga o seu coração. O reino de Deus realmente está chegando? O que diz o seu coração? O que diz o seu coração? Mas veja, a Bíblia nos alerta contra seguirmos o nosso coração. Jeremias 17, verso 9 diz assim: O coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Siga o seu coração é uma maneira bonitinha de dizer faça o que quiseres. Siga o seu coração. Essa é a maior e única lei de Aleister Crowley dentro do satanismo. Tem coisa muito séria sendo colocada nos diálogos desse programa. Se você não presta atenção, pode parecer que aquilo foi tirado diretamente da Bíblia. Veja só um exemplo. Existe um reino que vai começar logo. E sim, a dor e o sofrimento vão acabar. E eu farei um caminho para que as pessoas tenham acesso a esse reino. Na Bíblia, Jesus não disse que ele faria um caminho, mas que ele era o caminho. A Bíblia diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. E dizer um caminho abre a porta para várias outras coisas, como o budismo ou qualquer outra religião. A gente está num tempo realmente muito interessante para a mídia cristã. Eu acho que a coisa realmente vai chegar a explodir. Esse é o início de um movimento. Sim. Então prepare-se. O fato de a revista Time ter colocado na capa de uma de suas revistas o título Estaria Deus Morto? Me diz que o pêndulo moveu-se totalmente para a esquerda. As pessoas passaram a usar drogas, a homossexualidade explodiu, ninguém se preocupava com Deus. Naquele período, as pessoas estavam prontas para um reavivamento. E apenas poucos anos depois, em 1971, o pêndulo foi todo para o outro lado, com a Revolução Jesus. Então, de repente, eles colocaram Jesus na sua capa. E eles estão comparando ao que está acontecendo hoje. As pessoas estão indo todas para o lado da esquerda, esquecendo Deus, vivendo suas vidas como bem querem, e estão prontas e maduras para aceitarem uma aparência de piedade. Eu não acho que tenha sido coincidência Jonathan Roumie ter sido chamado para encenar Lonnie Frisbee no filme chamado Revolução Jesus. O que é uma revolução? É uma maneira forçosa de se trocar um governo ou ordem social por outro sistema. Portanto, é uma contradição colocar Jesus e revolução na mesma frase. Jesus não veio para depor um governo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não veio para depor uma ordem social em favor de um novo sistema. Ele já criou o sistema correto. E ele veio para restaurá-lo. A missão de Jesus é descrita de maneira clara nos evangelhos. E ela dará luz a um filho, e vocês o chamarão de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. O único ser que realmente começou uma revolução foi o inimigo de Deus, Satanás. A verdade é que a vida de Lonnie Frisbee foi uma verdadeira bagunça. O indivíduo que esse ator interpreta no filme, esse Lonnie, ele era um homossexual declarado. Morreu de AIDS, usava LSD, fumava maconha, e ele não ensinava nada sobre arrependimento. Na verdade, ele usava drogas enquanto pregava. Ele nunca abandonou o movimento homossexual. O casamento dele era uma bagunça. É curioso que eles pegam um ator cuja imagem esteja atrelada ao Jesus clássico e de repente o colocam para interpretar uma pessoa cujo comportamento tenha sido tão mau em toda a sua vida. E este filme está sendo compartilhado por muitos círculos cristãos. E as pessoas estão empolgadas sobre a questão do reavivamento, que eu considero uma boa coisa. Veja, as pessoas precisam de Jesus. Eu espero que todos tenham a chance de encontrarem-se com Jesus. Mas a imagem desse reavivamento que eles estão colocando na cabeça das pessoas não tem a ver com obediência. E isso é um grande problema. Nós sabemos que haverá um reavivamento religioso no fim do mundo. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, que logo antes desse grande reavivamento, também acontecerá um falso reavivamento. Veja o que diz esse verso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por causa disso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. A Bíblia nos diz que haverá uma grande mentira, um grande engano no futuro. Um engano que vai ser de uma ordem religiosa. Então, como saber distinguir entre aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás? O segredo é a lei. A Bíblia diz a vinda do iníquo. Essa palavra significa alguém que não segue a lei. Alguém que diz que não importa o que você faça da sua vida. Tudo o que você tem que fazer é acreditar em Jesus e será salvo. Apocalipse nos apresenta uma besta, que em profecia representa um rei ou reino. Mas existe algo diferente sobre esse rei ou reino. Este é de uma ordem religiosa. Como sabemos? Bem, porque ela tem um nome de blasfêmia. Ela fala coisas em blasfêmias. Ela abre a boca para blasfemar contra Deus, seu nome, seu santuário e seu povo. Mas o que é blasfêmia? É o ato ou ofensa de falar de maneira profana sobre Deus ou coisas sagradas. É uma fala profana. E nós temos visto isso ao longo da história. Existe um reino que tentará forçar as pessoas a adorarem de uma maneira específica. Esse poder usa milagres para enganar os povos da terra e para validar a sua teologia. O interessante é que a Bíblia descreve esse sinal como um fogo que desce do céu. Esse é o mesmo sinal utilizado por Elias para confirmar que Deus estava com ele no Monte Carmelo.
Veja bem a lógica. Se Deus responde por fogo, aquilo que está sendo dito é verdade. Mas ouça as palavras de Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 a 5. Quando se levantar um profeta ou sonhador de sonhos no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andarás, e a ele temerás, e aos seus mandamentos guardarás, e a sua voz ouvirá, e a ele servirá, e a ele vos achegará. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Então, como não ser enganado? Apaixone-se pela verdade, a verdade da Bíblia. Porque o iníquo, aquele que despreza a lei, que não dá mínima para os mandamentos de Deus, virá para enganar as pessoas. E aqueles que serão enganados serão aqueles que têm prazer na perversidade. Você se lembra daquele verso em Mateus 7, 22 e 23? Aqui é Jesus falando. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Colocar na mente das pessoas a imagem de um Jesus que não se importa com o comportamento é colocar em sua mente um falso Cristo. Haverá uma classe de pessoas que pensará estar fazendo a vontade de Deus. Senhor, não profetizamos, não fizemos essas maravilhas. Tudo em seu nome? Essas pessoas acreditam em Deus. Porém, elas têm prazer na perversidade e na rejeição da lei. Não deixe este seriado colocar na sua cabeça a imagem de um Jesus que não liga para o seu comportamento. A Bíblia fala sobre uma classe de pessoas que rejeitaria a lei. Eles têm uma aparência de religião, mas negam o seu poder. O poder de obter a vitória sobre os pecados. É isso que Jesus faz em nossas vidas, ele nos liberta. Se você tem só a aparência da religiosidade, você diz, eu uso um crucifixo, eu levo a Bíblia, eu vou para a igreja, eu sou um cristão. Mas se você não vê os frutos, se você não vê a renovação e transformação da sua mente, então isso é somente a aparência de religião. Lucas 5,32 diz, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O arrependimento e o abandono do pecado é um tema recorrente em toda a Bíblia. Quando a mulher foi pega em adultério, Jesus disse, vai, não peques mais, abandone o pecado. Ele não disse que não se importava com o que ela fazia. A Bíblia é bem clara a nos dizer que temos que abandonar o pecado. Temos que voltar os nossos corações para Deus. Veja o que diz Lucas 15, verso 7. Eu digo a vocês que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas 24, 47 diz, e que o arrependimento e remissão dos pecados deve ser pregado em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Abandono do pecado é literalmente o que Jesus desejava pregar a nós. O selo do céu é obediência. Aqueles que fazem o que Deus está pedindo deles. Fazer o que Deus nos pede sempre foi o teste. Será que o mundo não poderia estar assistindo algo disfarçado sob a pele de um cordeiro? Que abre a porta para um falso Cristo? De acordo com os criadores da série, o ponto de referência não é a Bíblia. Os personagens são da Bíblia, mas a história é fictícia. Que está tentando apelar a todos de uma vez, neste movimento ecumênico, levando-os para uma versão diluída do Evangelho. Esse Jesus diminui a importância da lei. Se sabemos para onde isso nos leva profeticamente, que é nada menos do que para o fim do mundo, nós vemos um grupo, uma classe de pessoas que seguem as regras. O pecado arruinou esse mundo, porque alguém acreditou na mentira de que Deus não liga para o nosso comportamento. Não acredite nisso. Então, com todos esses problemas e ainda outros, o que resta disso? Entretenimento? Tá bom, pode ser. Mas eu garanto a você que o livro é melhor.